Olá, boa noite. Oi, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma live aqui da Derou Filmes. Hoje nós vamos estar batendo um papo sobre mercado, produção audiovisual, cinema, maquiagem. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Adriana Bernardes, sou maquiadora e figurinista, atuante aí no mercado das produções audiovisuais, no cinema, no teatro, na publicidade. E hoje a gente vai estar na nossa terceira live, na nossa série de lives, com uma convidada super especial, que é a Alessandra Haro, é produtora executiva, faz direção de produção, assistência de direção. Vamos estar convidando a Lê para participar dessa live com a gente, bater um papo sobre cinema. Vamos lá. Vamos chamar aqui a Lê. Vamos aguardar a Alessandra entrar. Oi, Alê. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E você, Adri? Tudo certo? Bem-vinda, né? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bater um papo com a gente sobre cinema hoje à noite. Tamo aí, eu que agradeço, meu. Acho que sempre é muito bacana a gente conversar, trocar, né, ideias sobre o nosso mercado audiovisual, a gente se entender assim entre departamentos, né, essa intersecção que existe entre a gente. Eu acho que é um momento muito propício para a gente trocar. Show de bola! Ale, se apresenta um pouquinho para o pessoal, fala um pouco sobre teus projetos, tua trajetória também, né, tua carreira. Fala um pouco para nós. Então, galera, boa noite aí a todos, todas e todes. É uma honra estar aqui conversando com a Adri, né? É uma pessoa que eu admiro muito aí da área da maquiagem, tanto caracterização quanto efeitos especiais para cinema. Eu trabalho na área do audiovisual, né, há 24 anos, tenho 44, né? Apesar de não parecer muito, né? Tô aí já uma longa jornada nesse processo todo. Atualmente trabalho como produtora executiva, diretora de produção em cinema, né? Mas também, né, acho que todo mundo que trabalha no audiovisual, ou a grande parte das pessoas, faz como eu. Eu também trabalho em áreas institucionais, enfim, além de filmes, né, curtas, médias e longas, também trabalho com publicidade e propaganda, né, cursos online, né, sou professora também, né, sou professora na Academia Internacional de Cinema, onde lá eu ministro vários cursos, né, desde técnico em direção cinematográfica, além de orientar, né, e coordenar curso de produção, né, entre tantos outros. Também sou professora da Escola Superior de Empreendedorismo, né, e é uma honra dar aula para futuros e futuras administradores sobre, enfim, pensar diferente, pensar fora da caixa, né, trabalhar a questão da inovação, trazer arte, né, trazer cinema, né, para dentro da universidade, para dentro de cursos como curso de administração. E tô nessa área aí, gente, né, galgando meu espaço desde sempre, né, sempre muito apaixonada por esse ofício. Que legal, Ale. E fala um pouquinho para nós o que que tu acha assim desse caráter multidisciplinar, né? Que envolve as equipes de cinema, né? O pessoal aí vindo de diferentes áreas de conhecimento e contribuindo para o set de filmagem, né? Positivamente, de uma forma tão positiva e construtiva, né? Cara, eu acho assim, eu sou muito suspeita para dizer, porque eu sou uma pessoa muito privilegiada e o que eu faço eu amo muito, assim, né? E uma das coisas que me atraiu muito no cinema, né, quando eu pisei no primeiro set, assim, como estagiária de produção, né, num processo muito de absorver, né, informações, porque eu sabia muito pouco mesmo, né, eu desconhecia tudo aquilo, mas o que eu vi na primeira vez que eu pisei num set de cinema, que me deixa muito feliz até hoje quando eu piso num set, é ver essa, como você diz mesmo, essa coisa multidisciplinar, né? Nós temos muitas áreas dentro de uma área só, né? Onde nós temos pessoas, né, departamentos, né, desde assistentes, estagiários até cabeças de equipe que trabalham de forma criativa, né, técnica, estética,
né? E a somatória do trabalho de todos esses profissionais, né? De todas essas profissionais também, compõe, né? Um filme, uma série de TV, né? E é uma coisa que eu acho que o universo do cinema, o universo do audiovisual, ele é muito bacana porque, por mais que você tenha, sei lá, né? Eu olho aí algumas pessoas que já têm carreiras aí de 40 anos no cinema e tudo mais, eu tenho certeza que essas pessoas, assim como eu, como qualquer pessoa, mesmo pisando num set, sempre você vai aprender muita coisa, porque é uma área de muitos conhecimentos, né, de vários departamentos, que faz com que a gente cresça a cada projeto que a gente faz, a cada filme, a cada série, né, entre outras coisas. Com certeza, né? A gente começa de um jeito e sempre sai diferente, né? A gente sempre sai com uma bagagem nova, né? Tem muito o que aprender com tantos profissionais vindo de tantas áreas diversas, né? Desde o pessoal já mais velho, mais experiência no set, e também o pessoal mais jovem, né? Que também tem muito a mostrar, precisam ser ouvidos, né? E vem Exato. com esse caráter inovativo, com novas ideias, novas ferramentas. Isso é muito transformador, né? Com certeza. Enfim, eu gosto muito de trabalhar com a galera que está começando, né? E eu sou professora também, né? Então, por dar aula na Academia Internacional de Cinema, por dar palestra em N festivais de cinema por aí, eu tenho contato com gente muito jovem, e eu digo jovem não de idade, mas jovem de profissão, né? Não necessariamente para a idade, que está começando, né? E sempre são de visões muito diferentes, assim, né? Eu aprendo muito com essa galera, né? E eu acho que também a gente sempre tem que ter um cuidado muito grande em receber essas pessoas, né? Que são nossos assistentes, que são esses nossos estagiários, estagiárias, porque além da gente poder aprender pra caramba com eles, né? Sempre são pessoas que podem vir a aportar com visões diferentes, né? Eu tô aí nessa trilha há mais de 20 anos, né? E eu tive que, durante todo esse processo, eu fui me adaptando muito, né, a esse trabalho nosso, assim, né? Desde que eu comecei até hoje, fazer cinema, fazer audiovisual mudou, assim, gigantemente, assim, é uma coisa absurda, assim, o quanto mudou, né? Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura, né? E sempre estar aprendendo com pessoas. Lógico que, assim, as pessoas que estão já há muito tempo, né? Eu sempre tenho muito orgulho de trabalhar com algumas pessoas que já têm carreiras aí super consolidadas, aí, sei lá, eu tive a oportunidade de trabalhar com Sara Silveira, por exemplo, que, assim, eu sou muito fã dela, e quando me convidaram de trabalhar no filme, que ela era produtora executiva, né? E eu era diretora de produção, foi uma grande honra e foi aprender pra caramba, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho esse olhar, né, muito cuidadoso para a galera que está entrando, né, no nosso mercado, porque vão fazer parte da nossa equipe, são pessoas que estão ali para aportar, e outras são pessoas que compõem o nosso mercado audiovisual, né? E que a gente tem que receber muito bem, né? E tentar passar o máximo que a gente sabe, porque eles são o futuro do nosso mercado, né? Então, acho que sempre tem que pensar nisso, assim, né? Exatamente, é uma fertilização cruzada, né, Ale? Só potencializa assim o processo criativo, né? E também trazer soluções, né? Para às vezes obstáculos, dificuldades que a gente encontra no decorrer do processo, né? E pessoas de áreas diferentes de conhecimento acabam trazendo melhores soluções, né, para os nossos projetos. Muito Sem bacana. dúvida. Essa galera nova aí arrasa muito, assim. Eu, Eu sou eu fã deles. Eu gosto muito da troca também cultural, quando a gente muda de ambiente, né? Muda de cidade, né? Tem um pessoal local que às vezes faz parte, entra para a equipe, né? E passa um pouquinho também das vivências, das experiências deles, da cultura. Também eu aprendo muito assim com o pessoal local das locações, por onde a gente Cara, viaja, por onde a gente passa. É eu maravilhoso. costumo dizer, acho que eu falei esses dias para uma amiga minha que eu gosto muito da minha profissão porque ela me leva a lugares que eu nunca entraria, que eu Exato. nunca conheceria, né? Então eu acho que a profissão ela é muito incrível nesse sentido, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu quero conhecer tudo, eu quero conhecer todos, eu quero conhecer os lugares que eu não conheço, as formas de vida, culturas diferentes, né? E quando a gente vai, né, enquanto equipe para cidades, né, tipo cidades menores ou cidades, enfim, em qualquer lugar do Brasil, assim, ou do mundo, é muito incrível porque, primeiro, né, normalmente nos recebem muito bem, assim, né, eu nunca tive... Eu digo normalmente porque, assim, sei lá como é que é a realidade de todo mundo, mas eu posso dizer assim, em todos os lugares que eu fui filmar,
tanto eu quanto a equipe inteira, assim, foi muito bem recebida, assim, as pessoas são muito bacanas, principalmente o interior, gente. Interior é a coisa mais incrível que eu vou dar, porque a galera é tão legal, que eles acabam até entrando no processo do filme e a gente começa a ter quase que assistentes de produção locais, assim, que são pessoas que começam ali, tipo, nos ajudar de forma voluntária, né? E essa troca é super rica mesmo. É muito legal. Fala um pouquinho para nós, Ale, como é que é o processo de produção, né? Um pouquinho aí do departamento de produção, coordenação de produção, como funciona, a parte de produção executiva também. Assim, né? Atualmente eu trabalho como produtora executiva ou diretora de produção, né? Eu comecei como a maioria das pessoas começou, eu comecei como estagiária de produção, né? E aos poucos fui crescendo, fui aprendendo. A cada filme que eu passava, eu aprendia muito, né? E sou muito grata a todas as pessoas que nesse processo de carreira me passaram informações, né? O que elas conheciam, e sou grata pelas que ainda virão, porque eu sei que eu tenho muito para aprender ainda, né? E hoje, né, enfim, trabalhando como produtora executiva principalmente, posso dizer que é um mercado, né, a área da produção é um mercado extremamente importante, porque a produção, né, desde sempre, é o departamento que dá sustentação a todo o filme, a todos os departamentos. E no caso da da produção executiva, é a responsável pelo desenho do filme, né? No caso, o desenho de produção, que é todo um processo de planejamento que muitas pessoas acham erroneamente que é um processo absolutamente operacional, mas não é mesmo, não é, nunca foi. E essa até é uma visão antiga e até patriarcal disso tudo, né? Porque, por um acaso, o departamento de produção é o departamento, normalmente, né, tradicionalmente, o departamento mais feminino que existe, assim, onde tem o maior número de mulheres trabalhando. E ele sempre foi visto como uma coisa muito operacional, né? E até um departamento meio que a gente tem que ser meio mãezona, né? Isso é uma visão patriarcal antiga, completamente equivocada, porque o departamento de produção ele é um departamento absolutamente criativo, né? É ele que justamente vai dar todo o desenho do filme, né? E vai dar todo o processo de realização e viabilização desse filme, né? Hoje as produtoras executivas e produtores executivos são pessoas que estão desde o início do filme e que, por muitas vezes, interferem positivamente no roteiro, não falando para cortar, porque isso não pode, porque isso é caro, né? Aquela coisa meio bruta. Não, isso não existe mais. E se existe, tá deslocado, faz parte de um passado que não existe mais. Hoje nós trabalhamos com muita compreensão do que é uma narrativa, quais são as necessidades de um roteiro em termos estéticos, em termos do que a história pede, né? Do que a gente está passando direto ou indiretamente ou metaforicamente para esses espectadores que vão receber esse filme, né? E no momento que a gente precisa fazer qualquer tipo de alteração, nós temos produtores e produtoras executivos entrando junto com o roteirista, né? E modificando roteiros e trazendo soluções que por vezes até somam ao roteiro, né, de forma criativa, e por vezes esse filme ganha uma qualidade até melhor, porque por uma questão às vezes orçamentária ou de um problema de viabilização, a gente traz questões, olha, não tem como ser assim, mas vamos fazer desse jeito, né? Entendendo a narrativa, respeitando a intenção da cena, a gente chega até a interferir em roteiros dessa forma, de forma positiva, somando junto com os roteiristas, né? E não é à toa que a gente tem o showrunner, né? Que é um profissional com uma característica mais norte-americana, que junta produção executiva, direção e roteiro, né? A gente já tem muita gente aqui no mercado brasileiro com essa característica de showrunner, né? Mesmo porque a nossa realidade brasileira, principalmente dos filmes autorais, está muito ligada a diretores e diretoras que também são produtores executivos, né? E são roteiristas. Isso é uma realidade muito brasileira e que é super bacana, assim. Então, assim, o departamento de produção ele é super importante e ele tem que ter um conhecimento de tudo, né? Se a gente vai falar de maquiagem, eu tenho que ter conhecimento sobre o trabalho de maquiadores e maquiadoras, né? Por quê? Porque se eu vou ser a pessoa que vai fazer o desenho, que vai pensar em orçamento, vai pensar em cronograma, vai ter que pensar em recursos humanos, que é não só quem é a equipe de maquiadores e maquiadoras, né? Quem são essas pessoas que vão estar ali, né? Eu tenho que entender um pouco disso, lógico, né? Não sou uma maquiadora, mas eu entendo. Por quê? Porque eu tenho que
trabalhar muito bem, né? É uma forma interseccional de se trabalhar, então é de extrema importância isso. É. E o que tu considera assim, um dos maiores desafios relacionados à produção e o departamento de maquiagem, assim? Em termos de desafio, acho que o maior desafio sempre é conseguir se afinar. Esse é o maior desafio, porque se a gente consegue se afinar, tudo acontece lindamente, né? Que é o que tem que ser, né? Nós estamos no mesmo barco, nós estamos fazendo o mesmo filme, né? A gente está ali pelo mesmo propósito, né? Trabalhar bem e fazer um filme maravilhoso, fazer uma série maravilhosa, né? Então, acho que a primeira coisa é buscar o se afinar, né? Porque a gente tem profissionais de várias áreas, né? Sei lá, eu tive minhas experiências e os maquiadores e maquiadoras que eu trabalhei têm a experiência deles, né? E a cada filme que a gente faz, né, os princípios são os mesmos, mas a gente vai inventar um jeito de trabalhar nesse filme, por causa que esse filme tem determinadas características e determinadas, né, questões. Nenhum filme é igual ao outro, né? Nenhum filme traz as mesmas demandas, né? Então, acho que a primeira coisa é se afinar pra caramba, é se aproximar do departamento de maquiagem, se aproximar do departamento de arte, assim como os outros departamentos também, e entender o que essa galera precisa e eles também entenderem o que a gente precisa, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, mas na verdade é um desafio super positivo, assim, né? Com certeza. A gente sempre precisa muito, né? Tá ali grudado com a produção e tal. Precisa desse apoio, né? Esse apoio da Sem dúvida. produção, assim, para poder fazer o nosso trabalho de uma forma bem feita, né? A gente ter esse suporte, proporcionar também um pouco de conforto, né, para o elenco, independente do local que a gente estiver gravando, né? Então são Sem áreas dúvida. muito ligadas, né? E se a gente estiver bem É, organizado, né, ali com essas questões de decupagem, planejamento, né, fica mais fácil essa comunicação, né? Da gente sem dúvida. poder se afinar dessa forma. E tem toda essa questão estrutural, né? Enfim, que é a estrutura para se ter um espaço, para se ter tempo, para se ter várias coisas, né? E daí também tem a questão da narrativa, né? Porque às vezes a gente fica muito pensando no operacional, o operacional tem que fazer, tem que acontecer, né? Que é esse pensamento bem yang, assim, né? E tem o yin também, né? Que a gente também tem que trabalhar bastante isso, que é que narrativa estamos contando, né? Que história a gente está contando, quais são as necessidades dessa narrativa, desse projeto, né? E até queria que você falasse um pouco sobre isso do teu ponto de vista, né? Porque eu sempre me interesso muito pelo ponto de vista dos outros departamentos e queria entender, né, de você, Adri, que é uma super maquiadora aí, qual que é a importância, né, da narrativa, né, da maquiagem numa produção audiovisual, seja numa série, seja num filme. O que você acha sobre isso? A maquiagem, ela é um dos elementos essenciais, né, para a caracterização das personagens cênicas, né? Então, através da maquiagem, a gente pode contar um pouquinho sobre as personagens, né? Falar um pouquinho sobre a narrativa do filme, sobre o contexto, né? Sem que algo precise necessariamente ser dito no roteiro, né? Ou mencionado, enfim, em falas, né? Através da estética e da linguagem da maquiagem em si, dessa construção da personagem, a gente consegue contextualizar as personagens, né, a sua melhor forma, da forma como elas foram criadas, né, e concebidas dentro dessa narrativa e da linguagem cinematográfica, né? É muito bom Claro. trabalhar com isso, eu amo, assim. Eu acho que uma coisa que eu gosto sempre de falar para meus alunos, assim, para a galera entender o que é a sutileza, né, do Exato. cinema e da série, como que isso funciona, né, e como é que a gente fala, né, porque a gente fala muita coisa no filme, a gente fala muita coisa numa série, né, e diferente da novela, que é um melodrama, né, o melodrama, o que acontece? A narrativa toda tá na boca do personagem, eles falam absolutamente tudo. Se o personagem tá triste, ele fala, eu estou triste, né, tem que estar na fala. E no cinema, não necessariamente, normalmente não, e na série de TV também não. Porque um sentimento de tristeza, ele é passado em todo o processo, né? Tipo, que está se pensado não só na luz, não só nos objetos de cena, no cenário, né? Mas um processo até de maquiagem, né? Sabe, de tristeza, de cansaço, né? Você não precisa ter um personagem falando, eu estou cansado. Você vê, né, o trabalho de repente, né? Tipo, de trabalhar na sutileza de olheiras, né, ou de marcas do tempo que essa pessoa possa vir a ter, né? E aí que tá a narrativa que você coloca, né? Eu acho muito incrível isso. Isso. E aí junta todos esses elementos, né, Ale? Junta com o figurino, com o acting, né, também do elenco.
E aí essa mensagem é passada de uma forma natural, né? Realística e que o espectador consiga compreender de uma forma fácil, né? É, de uma forma assim muito sutil mesmo, né? Sim. E E aí que eu até acho que a catarse funciona, né? O que que é catarse? É o espectador e a espectadora tá assistindo algo e simplesmente entrar na história e se colocar ali dentro e sentir o que que esses personagens sentem, né? Se sentir na história. E é exato, justamente essas sutilezas, né? E eu acho que a maquiagem de caracterização, de efeitos principalmente, ela acaba se destacando pra caramba, assim, né? Porque a fala do ator tá no rosto dele, a fala do ator da atriz tá no cabelo, né? Tá nesse processo todo que a maquiagem vai pensar e trazer também dentro dessa narrativa, né? e às vezes ela é até imperceptível, né? Ali no cinema, né? Ela é tão sutil que a ideia é que o espectador tem a impressão de que o ator é daquela forma, né? De que ele está daquela forma e não que ele foi maquiado para estar assim, né? Por Não, isso e que tem ela que ser precisa assim, ser né? sutil no cinema, né? Tem que ser assim, porque se a pessoa percebe a maquiagem, né? Tipo, se a pessoa percebe a luz, percebe qualquer outra coisa, tipo, já era, tipo, não deu certo. A gente, no mês que vem, vai estar lançando o nosso curso, né, de maquiagem, de caracterização e efeitos para cinema. E lá a gente fala muito disso, sobre essa sutileza, né, na parte da maquiagem especificamente, porque é bem comum o pessoal ver por aí muitos cursos de maquiagem, maquiagem artística e tal, e tem aquela impressão de personagens mega elaborados, né, e não conheçam bem a fundo essa linguagem do cinema, né, o quanto essa maquiagem é sutil, o quanto ela é diferente de uma maquiagem teatral, por exemplo, né, que está num outro ambiente, num outro contexto, onde o público vai observar isso presencialmente, né, e à distância, né? Então, essa diferença entre a maquiagem de cinema e a maquiagem teatral, a gente vai falar muito sobre isso no nosso curso e poder inserir os alunos que querem, de repente, ingressar nessa carreira, nesse mercado aí que tá tão promissor, né? O mercado de cinema nacional. E entrem com essa bagagem, assim, com essa linguagem, compreendendo esses conceitos, né? Esses princípios básicos. Não, com certeza, galera. Ó, fiquem ligados, fiquem ligadas, porque em breve a Adri tá lançando aí com a Deiro esse curso que é muito massa, assim, sabe? Eu tenho participado dele também, assim, no sentido mais de um olhar externo. E, cara, é um curso muito completo, assim, de maquiagem de efeito, principalmente para quem está iniciando na carreira, ou até maquiadores que já estão na profissão, mas não tem ainda, né, essa prática, né, da caracterização de efeitos. Meu, a gente tem uma demanda muito grande de mercado, né? Porque, assim, o nosso mercado brasileiro adora o filme de terror, adora os filmes de ficção científica, adora os filmes que, né, tipo, uma certa sofrência aí e tal, e tudo isso, né, é trabalhado na maquiagem de efeito. A gente tem, né, tô vendo aqui a galera que tá entre a gente aqui, né, tem Curtindo. muita massa aqui, tipo, o Caio tá aqui, a Cris Cortilho, grande diretora de arte aí, cara, tipo, foi aluna da IC também, né, tem uma galera muito massa aqui. Que legal. E quem está ligado em cinema brasileiro sabe como é que o nosso mercado está crescendo. Por mais que a gente esteja numa pandemia, assim, sabe? A gente tem processos que são muito positivos, assim, né? A gente tem um mercado que se abalou com isso tudo, né? Mas, enfim, a gente tem notícias muito boas aí em termos de investimentos, né? Entre outras coisas. E por Com sinal, certeza, peraí, Lê. deixa eu até falar. A Sil entrou aqui também, tá dando boa noite. Galera, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem comentar alguma coisa, fiquem super à vontade aí. Eu fico meio de olho aqui, a Adri também. E se você tiver alguma pergunta, a gente lança aqui uma para outra, sei lá, ou ela responde, ou eu respondo, as duas respondem. Mas também quiserem fazer comentários, fiquem super à vontade. Tipo, o espaço é de vocês também. Legal, Lê. E escuta, Ali, vamos falar um pouquinho sobre a parte ali de como calcular esse tempo de produção, né? De como chegar aí no melhor acordo entre o departamento da maquiagem, o que seria o ideal, né? É o tempo de preparo do elenco, que a gente quer ter todo o tempo do mundo, né? Para poder elaborar essas personagens e tal. E nem sempre isso é viável, né? Dentro da Exato. produção. Como é que a Eu gente costumo chega no chamar isso de, consenso aí? eu costumo chamar isso de briga boa, briga positiva. Cada departamento
departamento está querendo o maior tempo do mundo para fazer o melhor, né? Isso já é maravilhoso, sabe? Eu acho que a gente tem que partir desse princípio que todo mundo está ali, né, tentando o melhor. Só que daí tem todo um processo de um olhar holístico do todo, de um olhar macro, para conseguir compreender todas essas peças, como que essas peças têm que funcionar, né? E não é uma produção executiva ou até mesmo assistente de direção que vai chegar mandando, não sei o quê. Não, pelo contrário, a gente tem que ter muita humildade, chegar junto de cada departamento e conversar antecipadamente, não no dia da filmagem, muito antes, no processo de pré-produção, e ter reuniões, assim, para entender, olha, né, a gente está pensando num plano de filmagem que é assim, 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 que veio da direção, a gente queria entender como é que isso funciona para você, se é viável, se não é, se você consegue montar aí X pessoas, né, ou sei lá, né, tipo, quais são esses horários, porque a gente vai posteriormente ter que pensar em ordem do dia, né, que é algo que sai da assistência de direção, mas passa, né, no caso pela direção de produção, né, e é isso, né, sempre a questão do tempo, por vezes, ela é uma questão um pouco tensa, assim, nesse sentido, porque a gente tem um cronograma a se fazer, os cronogramas dificilmente são folgados, né? As ordens dos dias dificilmente são folgadas, mas também, segredo, né, galera? Quem vai trabalhar aí futuramente com produção executiva, assistência de direção, direção de produção, nunca façam um cronograma, uma ordem do dia muito apertada, sabe? Tipo, porque a gente sempre tem que ter questões para imprevistos, né? E a gente tem que entender que nós somos humanos, nós somos máquinas, e a gente precisa muito de um certo espaçamento de tempo, porque se a gente perder tempo por algum motivo que aconteceu, algum atraso, sei lá, uma chuva que caiu, uma vendaval que veio e fez um barulhão, a gente tem que esperar um pouco para isso acontecer, né? A gente precisa ter uma folga. Eu costumo dizer assim, que tempo é uma coisa que a gente ou ganha ou a gente perde. Se eu perdi tempo, eu vou ter que dar um jeito dentro da minha ordem do dia e como é que eu vou ver como é que eu vou ganhar. Se eu adiantei, se eu ganhei tempo, eu vou ter que ver como é que eu vou perder esse tempo, entende? Você pode perder tempo dando mais tempo para o departamento de maquiagem conseguir finalizar algo com menos pressa, né, com um pouco mais, com menos tensão, ou até mesmo dar um pouco mais de tempo para um ator, para uma atriz, né, dar uma passadinha antes do ação, assim, que sabe que isso é muito bom tanto para elenco quanto para direção. Então a gente sempre tem que mediar isso, assim, com uma visão holística, com uma visão do todo, né, porque às vezes eu acho que às vezes a gente tende, assim, principalmente quando a gente está no momento de set e tal, como é muita coisa, a gente, né, tipo, flecha no alvo, assim, sabe, tipo, de mirar e acertar. Por vezes a gente faz um efeito jamanta, que é passar por cima de outras coisas, né, que é só olhar o objetivo e não entender esse todo, né, e esse todo está relacionado não só a uma equipe, não só a uma equipe de maquiagem, por vezes as pessoas que estão na alocação onde a gente está também a gente tem que tomar muito cuidado, né. E no caso da galera da maquiagem, né, que rola aquela pressão, tipo, libera o ator, libera a atriz, o quê, né? Eu acho que tem que ter um cuidado, assim, sabe? Eu sempre procuro ter assistentes que estão ali, né, meio de olho em alguns departamentos, e quando eu consigo, né, porque é uma questão de você conseguir montar uma equipe que consiga ir dando suporte e auxílio para todo mundo, né? E por vezes eu procuro ter um assistente de produção que vai estar, né, tipo, ou que tá junto com o casting, mas ao mesmo tempo tá dando uma força ali, entendendo qual é a necessidade, o que tá acontecendo de imprevisto, às vezes que acontece com a galera da maquiagem, porque, né, tipo, às vezes assim, lá, um ator atrasou, né, teve um problema de trânsito absurdo, por mais que a gente tenha calculado isso, atrasa e vira feito dominó, né, então se atrasou, a pessoa tem que estar junto ali com maquiagem para tentar ver como que ganha esse tempo, né? Para que não tenha aquelas coisas que a gente já viu acontecer, né? Tipo de gente, não, o ator tem que estar pronto, e daí aquela galera trabalhando uma pressão, e trabalhar em pressão não é legal, não é saudável, não é bonito. As pessoas às vezes acham que trabalhar na pressão tem glamour, né? Eu falo assim, gente, vocês não sabem de nada, né, cara? Sim. Porque é só passar uns anos que a tua saúde vai cobrar, né? Às vezes, tendo tempo ou não, tem, né? Às vezes o pessoal gosta de trabalhar na pressão, independente do tempo. Gente, na boa, pressão não é glamouroso, não. Pressão é desgraça, é problema de estômago futuramente, é dor de cabeça, é a equipe começando a consumir toda a caixinha de remédio que a gente tem lá, a gente tendo que ir na farmácia comprar mais caixinha de remédio e mais estomazil, entendeu? Tipo, melhor não vale a pena, não, de jeito nenhum. E estressa muito o elenco também, né? Ali eu prezo muito assim pelo elenco, porque é o rostinho deles que vai estar ali impresso, né? Então, às vezes a gente está pelos bastidores, tal, tem esses momentos, né? Às vezes de estresse, de tensão, né?
de pressão, mas o ator ele vai estar ali na frente da câmera, então ele precisa chegar bem, ele precisa chegar seguro, concentrado, né? E as nossas questões a gente não pode deixar interferir, né? Nesse processo de concentração do elenco, né? Eu penso muito nisso. Sem Então, dúvida. Porque, assim, todo o processo de estresse dentro de um set, ele vira um efeito dominó que vai pegando todo mundo, assim, sabe? Eu sempre busco, assim, ter sets muito harmoniosos, sabe? Onde todo mundo tá se amando, entendeu? Onde todo mundo tá de boa, assim. Às vezes pode rolar algum problema, assim, que dá uma estressada na hora, mas, assim, se resolve e todo mundo, se cumprimenta, se abraça, sabe? Eu acho que tem que ser bem por aí, assim. E daí tem a galera que tá botando a cara pra bater, né? Que chama casting, né? E eu admiro demais, né? Atores, atrizes, porque pra mim, assim, são pessoas que têm uma coragem muito grande, assim, porque além de estar envolvido nesse processo todo nosso, né? É quem tá dando a cara pra bater. Porque, por exemplo, se por um acaso o resultado final não for tão satisfatório, né? As primeiras pessoas a serem lembradas desse resultado não satisfatório são os atores e atrizes. A direção não é a primeira, a produção não é a primeira, a maquiagem não é a primeira, se tem direção não é a primeira. Talvez nem seja lembrado, né? Então são pessoas que, assim, estão botando a cara para bater, a profissão deles é essa mesmo, né? Está ligada diretamente à imagem deles, né? sim. E é por isso que, né, a gente sempre... Às vezes o pessoal fala, mas... Às vezes quem está iniciando, né, fica achando que algumas coisas são luxos. Não, não é luxo, né? Um camarim mais isolado possível, um camarim mais confortável possível é o melhor, sem dúvida, né? Para que justamente essa pessoa esteja super descansada, sem saber, né? Tipo, no caso, o ator e a atriz, se outras coisas estiverem acontecendo lá fora, que não, nem adianta ficar sabendo, né? É lógico que, né, às vezes a gente filma no meio de uma estrada, no meio do nada, né? E aí o que a gente procura? Vamos pensar numa estrutura, entender, tipo, o melhor não vai existir, mas a gente vai conseguir o melhor dentro do que podemos, né? E daí a gente, sei lá, você consegue uma van, né, para poder fazer o processo de maquiagem. Se tem uma verba um pouco maior, quem sabe um motorhome, assim, né? Eu já trabalhei num filme, num longa, que era um road movie, né? Que a gente tinha. A gente ficou 2 meses na estrada, basicamente. As nossas locações eram posto de gasolina, nada confortável, estrada, caminhão passando, frio, vento, calor, tudo, só não teve neve, né? Tudo que você imagina, chuva, né? E a gente entendendo essa necessidade em termos de desenho de produção, o que nós tínhamos? Um motorhome, né? Que era um lugar que até dava para algumas pessoas da própria equipe descansar, dependendo da situação, porque você tem cama, tem sofá, tem isso, tem aquilo, e você tinha uma parte para maquiagem poder acontecer ali, né? Tanto maquiagem, figurino, né? Para justamente poupar, né? Elenco, que é de extrema importância, né? Então, por isso que o desenho de produção, né? Ele é muito nesse sentido de entender o todo e trazer o melhor em termos de recursos que a gente precisa para um filme, né? Ai, com certeza, Lê. E às vezes acontece também muito no camarim, dos momentos de descontração, né? É um espaço que a gente fica reservado e a gente tem que se cuidar para não se perder ali naqueles momentos de descontração e de entusiasmo, né? Que a gente fica e tal, né? E entender quais são os momentos de descontrair e quais são os momentos de se concentrar, né? Principalmente no início da diária, né? Que para mim é o momento mais difícil, né? Porque depois que a gente liberou ali os atores da primeira cena, aí enquanto o pessoal tá gravando, a gente já tem um tempo com um pouco mais de folga para ir preparando o elenco que tá nas cenas sequentes, né? Exato. E então, é essa questão da organização mesmo, né? Trabalhar bem ali as decoupagens, né? Eu costumo preencher minhas fichas já com o material que eu vou utilizar nas cenas, passo a passo, todas as informações possíveis para que eu não perca tempo, né? Na hora de iniciar essa diária. E esse tempo não acabe levando, como tu falou, o efeito dominó para a produção, né? E Sim, aí sim. pensar o que de melhor eu posso fazer, né, para elaborar essa personagem, construir essa personagem dentro do tempo que eu tenho ali disponível para trabalhar. Exato. Assim, isso é uma coisa super importante. Pensamento Não, sem coletivo. dúvida. É muito importante porque
quem está começando por vezes tem, eu digo isso porque assim, há muitos anos, né, sei lá, 17 anos eu dou aula, né? E eu acompanho os meus alunos e alunas nesses processos de fazer filmes, assim, desde o momento da ideia, né? E depois de 8 meses eles, né, de passar pela fase de desenvolvimento, pré-produção, eles entram em processo de filmagem até passar por pós e distribuição, né? Mas às vezes a galera acha que é ir fazendo, né? E não é. Tem toda uma metodologia, né? E princípios muito importantes de organização, porque o todo é muito grande. Até um filme pequeno, que, sei lá, é 2 locações e 2 personagens principais, né? Isso traz uma complexidade muito grande porque a gente não filma, né? Tipo, não é como no teatro que começou e vai terminar, né? A gente vai filmar sempre intercortado, fora de ordem, né? E você vai ter, às vezes, né, caracterizações que são muito diferentes uma das outras, né? Se você tem, sei lá, alguma situação onde no filme você vai ter uma cicatriz ou um machucado sangrando, né? Que no caso de efeito, efetivamente, né? E tal. É super complexo isso, né? E se você não tiver um processo, sabe, tipo de análise técnica, decupagem, ordem do dia, meu, para se perder é muito fácil, né? E até queria saber como é que você faz isso, Ali, como que é teu processo, né? Porque assim como a direção de produção executiva tem a sua decupagem, direção de fotografia tem, eu sei que o departamento de maquiagem também tem, né? Como que funciona isso? Então, Ale, isso tem que estar muito bem estudado, né? Antes, na parte de pré-produção, né? Estudar dentro do roteiro, esse tempo fílmico, né? Como que a maquiagem ali, ela passa por uma evolução dentro da narrativa, né? Às vezes ela é mais linear, mas às vezes ela tem alterações muito grandes, assim como tu falou ali, como um ferimento, uma maquiagem de efeito, né? Ou tem alguns tipos de maquiagem que elas evoluem durante as cenas, né? Tipo, no caso de um hematoma, né? O hematoma, ele tem o processo dele de cura, né? Então, se uma cena de briga, por exemplo, um ator ali, ele sofreu ali um ferimento que vai decorrer de um hematoma, né? Ele precisa estar muito bem decupado, né? O processo de cura ali, desde a parte que ele está na maior intensidade, né? Ali de coloração, até a parte que ele vai sumindo, né? E vai desaparecer, dependendo do tempo fílmico, se isso for demonstrado, né? Dentro da narrativa. E aí, o que que acontece? Na maior parte das vezes, né? As cenas não são gravadas nessa forma linear, né? Nessa sequência. Então, a gente tem que saber em que ponto que esse hematoma está para cada cena, né? Para quando a gente for gravar essa cena, a gente saber exatamente onde colocar essa maquiagem, né? Em que ponto colocar essa maquiagem. Às vezes pode ser uma maquiagem de envelhecimento, por exemplo, né? Se a gente está fazendo uma passagem de tempo, por exemplo, num ator dentro da narrativa, a gente precisa entender, né, que em determinados momentos a gente vai mostrar o ator lá na frente, já mais velho, né? Em outros momentos mais jovem, né? E como que a gente se organiza, né, para fazer isso de uma forma não linear, né? Isso tem que Sim. estar dentro das nossas planilhas, das nossas decupagens, né, da nossa análise técnica. Tem que estar tudo testado e nos nossos arquivos, né? Com numerações, códigos de maquiagem, né? Numerações para a gente não se perder e não provocar nenhum erro de continuidade também, né? Ter essa ligação constante com o continuista, né? Que vai acompanhar todo o processo, vai estar todo fotografado, né? Que a gente possa fazer essa revisão, né? Antes do ator entrar em cena e fazer isso da melhor forma possível, né? Claro. Tem uma coisa assim que eu acho muito frequente em filmes assim, né, que é a utilização de sangue, né? Tipo, a gente gosta de um sangue, né, galera? Quem inventa histórias adora um sangue. Eu até brinco com os meus alunos assim que eu fico contando quantos filmes tem que tem sangue, né? Porque é isso, né, cara? Tipo, é ferimento, é conflito, é briga, né? E tem muitas cenas que aparecem com isso, né? E uma coisa que eu acho muito legal é o lance da aplicação do sangue, né? E você tem momentos, né? O momento em que o ferimento acontece, né? E esse sangue começa a sair. Um tempo depois, que se esse personagem, enfim, saiu, fugido, né? E começa a fugir sem ter tempo de cuidar desse ferimento, você tem o processo do sangue que seca e ele tem ele já não tem tanto brilho, né? Ele já não tem a mesma característica, né? E dias depois, né?
por exemplo, essa personagem aí, né, continua com esse ferimento, né, sem grandes condições de poder limpá-lo e tudo mais, né? Como que funciona essa questão do sangue, principalmente, que tem várias fases e tal? Como que vocês fazem isso no processo de maquiagem, né, dentro desse processo narrativo? Porque isso também é contar, né? Isso também é Sim. contar a história. Olha que interessante, né? A maquiagem também é narrativa e a maquiagem também mostra esse tempo passar ou as coisas que acontecem com esse personagem, né? Eu acho isso genial, assim, muito bacana. Exato, Ale. Então, primeiro a gente tem que conhecer bem dos materiais, né? Conhecer bem a técnica e conhecer muito bem os materiais. Porque o sangue cenográfico, como exemplo, né, citado, ele existe em diversas colorações, diversas consistências também, né? Que a gente pode estar trabalhando ele, o mesmo sangue, de uma forma diferente, né? De uma forma mais densa ou de uma forma mais líquida, né? Então, tendo esse conhecimento, né, de produtos e materiais que estão disponíveis no mercado, ou a gente reelaborando, né, ressignificando esses produtos, a gente consegue transparecer essa realidade, né? E o mais importante é saber o momento que ele vai ser aplicado, né? Tá organizado nesse sentido, porque às vezes a cena final, né? Tipo, quando esse ferimento já está cicatrizado, às vezes ela pode ser feita antes, né? Então, isso a gente decupa, né, Lê? A gente vai marcando as cenas, né? Vai decupando qual o momento que o sangue vai estar passando por cada cena, né? Fotografa tudo isso, faz testes, fotografa tudo isso. E aí, na hora de gravar, a gente já sabe exatamente qual momento está e qual momento representar, né? Eu até trouxe Não, aqui uma fichinha olha para só te que pessoa mostrar. organizada. Conta o que que é isso. Então, aqui são umas fichas de análise técnica de personagens, né? E aí aqui vai todas as informações, vai o nome da obra, da personagem, vai o nome do ator, os códigos da maquiagem, né? A gente costuma distribuir assim, se é a maquiagem um, 2, 3 para cada personagem, né? E depois também vai a descrição dos produtos em si, né? A gente costuma colocar aqui qual produto que a gente está utilizando, as técnicas, né? E sempre colocar isso ou em arquivos ou até eu gosto de colar assim no camarim, né? Ou no local que a gente está usando de camarim, enfim, na parede, para que eu possa estar com aquilo sempre em mente, né? Essas informações em mente. E também o continuista e assistência de direção também, né? Uhum. Ali a gente coloca também o tempo de preparo, marca também o tempo de preparo de cada maquiagem, então as informações ficam bem visíveis, né? Para que a gente possa se orientar e se organizar da melhor forma possível, né? Nossa. E os assistentes que você tem, né? Porque eu imagino que você trabalha com assistente, você trabalha com estagiário, né? Dependendo da demanda, não tem como você dar conta sozinha, né? De X atores, X maquiagem, se precisa de aplicação, você vai ter prótese, então, meu Deus do céu, demora mais ainda, né? Então, eu Sim. fico imaginando como que é a tua relação com o trabalho com estagiários, assistentes, né? E esse material aí todo, né? Tipo de análise técnica, né? Que você tem, assim, né? Como que funciona isso? Se você ensina eles a fazer, como é que rola? Ai, olha, quando é um trabalho maior, assim, mais complexo, nesse sentido, com elenco grande, com transformações, com caracterizações e tal, eu faço questão que os assistentes acompanhem desde o início do processo, sabe? Desde a pré-produção, né? Ajudem ali a construir essas fichas, preencher essas fichas, né? Ajudem nos testes e tal, nessa parte que a gente está ainda criando e elaborando, né? Essas maquiagens, porque depois, às vezes acontece de um mesmo personagem ser montado por pessoas diferentes da equipe, né? Às vezes pode ser eu que estou maquiando, né, a personagem X, e numa outra diária eu posso estar maquiando um outro personagem e a minha assistente está, né, maquiando essa personagem X, né? Então, ela precisa saber elaborar o mesmo processo e desenvolver as mesmas técnicas, né? E isso precisa estar muito afinado, né? E muito informado também, né? Para não ter nenhum erro, para que ela não se perca, né? Os assistentes não se percam, né? E consigam reproduzir as mesmas maquiagens de uma forma igual, né? O mais próximo possível, né? Mais É, uma eu semelhança. acho essa coisa de trabalho, eu acho que eu falei isso no início da live, né? Mas retomando essa questão, assim, né?
Eu acho de extrema importância a gente estar empoderando os nossos assistentes, as nossas assistentes, os nossos estagiários, as nossas estagiárias, porque, primeiro, estamos tudo no mesmo barco, né? Às vezes assim, faz tempo que eu não vejo isso, mas às vezes a gente sabe que tem uma outra pessoa de mercado que não passa determinadas coisas para essa galera, que dá todo um suporte, né, e dá toda uma assistência e faz as coisas acontecerem, né, por medo, assim, sabe? A mesma coisa que eu vim aprendendo com o passar do tempo, cara, que conhecimento é uma coisa que a gente não deve conter, ele existe para ser passado e ser passado em totalidade o máximo que você puder, né? E quanto mais informação a gente passa, né, essas pessoas conseguem aportar mais. E tem uma outra coisa também que eu acho de extrema importância, que a gente tem que lutar muito, é para que assistentes e pessoas que estão estagiando, elas entendam o todo, né? Porque eu vejo assim que especificamente no departamento de maquiagem, que justamente fica dentro de um camarim, seja um camarim de verdade, com espelho, luzinha, né, e tal, como a gente sempre quer, ou um camarim dentro de uma van, que seja, né, uma barraca, não importa, mas que esses assistentes eles têm ideia do todo, porque o camarim é um lugar meio que fechado e hermético, e a gente tenta deixar ele fechado mesmo, para não ter esse processo de interferência externa, barulho e tal, porque a gente fala pra caramba, se comunica à distância, não sei o que, aquelas coisas todas, né? Então a gente tenta realmente deixar uma coisa mais hermética, né? Porque é um trabalho de muita atenção, né? E também que o ator e a atriz tá ali, né? Então eles têm que, de certa forma, né, tá muito tranquilos. Só que tem um problema nisso tudo, né? Que às vezes esse é um departamento que fica um pouco isolado, né? E daí, assim, você que tá aí há muito tempo, você sabe exatamente como é que funciona todo o processo, o que a direção de fotografia faz, o que o assistente e tal. E às vezes eu vejo alguns sets que a galera que tá começando na maquiagem não consegue entender o que está acontecendo e viram pessoas operacionais, né? Só entendendo que tem que maquiar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? No caso do departamento de produção, isso às vezes pode acontecer porque a gente às vezes também acaba dividindo, né, o trampo da galera, né, para atender determinadas coisas e você fica muito mais olhando para cá e não olhando todo. E eu acho que a gente que é chefe de departamento, né, a gente precisa muito empoderar essas pessoas, explicando sempre o todo, sempre contextualizar. Eu acho isso de extrema importância, né? Porque senão fica aquela visão assim, né, cara? Tipo, você não sabe o que está acontecendo aqui, né? E assim, vantagem eu não vejo nenhuma, assim, sabe? Porque a pessoa pode até trabalhar mais rápido e tudo mais, mas ela não vai aportar criativamente, ela não vai aportar mais do que o operacional que está sendo pedido para ela, né? Então essa visão holística e preparar essa galera, né? E contextualizar sempre, assim, é que é lógico que às vezes não tem tempo, né? Às vezes o tempo ele é inimigo disso, mas a gente sempre tem um processo de pré-produção e que nem você fala, né? Pô, que você traz teus assistentes estagiários e estagiárias aí para trabalhar no processo de pré-produção, né? Eu acho de extrema importância, porque é no processo de pré-produção que a gente tem um pouco mais de tempo e a gente pode cuidar bem dessa galera, né? Dar essa visão holística, empoderar essas pessoas, né? Porque quanto mais empoderados essa galera nova está, mais a gente vai ter um crescimento de mercado, né? Então, eu acho que tudo que a gente faz reflete positivamente ou negativamente, né? Não sei o que você acha disso. Não, eu concordo plenamente, né? A gente sabe que às vezes lá no decorrer mesmo, né, do set, é muita correria, né? E aí, às vezes a gente precisa se dividir muito, né, entre a equipe, né? E o camarim tem esse distanciamento, né? Ali, como tu falou, enfim. E a maquiagem tem essa questão também de que, às vezes, dependendo da técnica, às vezes nem todos da equipe fazem, né? Então, eu costumo organizar a equipe, né? Fazendo, assim, um melhor aproveitamento, né? Do potencial de cada um, né? E também faço essa divisão de uns ficarem no camarim e outros ficarem dando assistência no set, né? E fazer essa ligação, né? Tá levando o elenco do set pro camarim e vice-versa, né? Porque depois nós temos retoques, né, para fazer, né? Temos que estar de olho, né, como essa maquiagem vai se comportar, né, do decorrer da diária, né? Às vezes o ator vai suando, a maquiagem vai desaparecendo um pouco, assim, precisa ser retocada, enfim. Então, eles precisam estar muito bem preparados para fazer esse acompanhamento,
né? E às vezes, quando o assistente é novo, tá entrando, começando, né, no set de filmagem, nunca fez um filme e tal, às vezes ele precisa um pouco também de entender como funciona, né, essa visão holística, né, como tu mencionou, e para se contextualizar, né? E aí eu passo, nossa, eu passo uma série de recomendações, né? Tipo, de como fazer ali, como fazer um retoque no momento certo, né? Não entrar no meio do plano, né? Que às vezes ele não está atento, né? Nesses detalhes, enfim, vê o problema, quer resolver, né? E aí ele precisa ser orientado, né? Em todos os aspectos, né? Sem Isso é muito dúvida. bacana. A gente vai vendo eles crescerem, né? No... Claro, não, certeza. E a gente né, a gente é parceira nesse sentido, né? A gente tem que ser. Aham. E uma coisa que eu queria saber de você, Adri, é assim, a maquiagem, ela, enfim, é uma gama muito grande dentro do audiovisual, né? Você tem desde a maquiagem básica, né, para filmes, vídeos institucionais, né? No caso do cinema também, às vezes a gente tem aquela maquiagem bem básica que por vezes né, é mais tirar brilho e ter poucas aplicações, né? Até essa complexidade que é a maquiagem de caracterização e efeitos, né? Que daí é um mundo Sim. gigantesco e tudo mais, né? Como que você vê o mercado da maquiagem de caracterização e efeitos? E aí a gente está falando de cicatriz, mancha de pele, ferimento com sangue, hematoma, né? Envelhecimento, sabe? Todos esses processos, assim, de caracterização e efeitos, como que você vê isso no mercado? O mercado está pedindo, você tem feito muito trabalho assim, sabe? O que está rolando? O que você vê de necessidade que está rolando aí entre filmes, séries, né? Enfim, materiais para TV nesse sentido. Está crescendo isso? Olha, Ali, eu acho que o mercado está crescendo bastante, né? Do audiovisual em geral, né? E especificamente de cinema. E as maquiagens têm sido cada vez mais solicitadas, né? E a gente tem esse lado bom que agora a gente tem mais acesso também a produtos, né? Isso é muito bom para a gente, porque antigamente a gente tinha que estar importando esses materiais, né? Agora a gente já consegue encontrar no Brasil já fornecedores, tal, mais opções, né? Isso é muito bom. E a gente vê aí também produções grandes vindo para o Brasil, né? Plataformas como Netflix, né? Fazendo investimentos maiores, né? E gerando mais trabalho, né? Para todos nós, para todos os departamentos, né? Não, isso é muito legal, assim, né? Eu acho que assim, às vezes a gente que é do audiovisual, que a gente que é do cinema, né? Enfim, a gente, num processo pandêmico, né? Que enfim, tá difícil para todo mundo, e acho que a gente sempre tem que falar sobre pandemia, porque ela faz parte da nossa vida hoje, né? E todo um processo aí de 2020 que né, enfim, difícil é pouco, né? E a gente tem sets e projetos paralisados, né? Por vezes, projetos que tem que esperar porque não tem como a gente filmar, de como é o roteiro, né? De como que a gente coloca aqueles atores em cena, e né, se isso é uma situação muito arriscada, talvez não fazer isso ou adaptar, né? E as novas histórias que estamos fazendo já, entendendo esse processo pandêmico, entendendo os protocolos de filmagem que estão sendo liberados. Hoje, enfim, esses dias acabou de sair o protocolo da fase 3, né, de filmagem, né, que estamos em um outro momento, né, e tem adaptações nesse protocolo todo. Né, então a gente tem toda essa questão, né, que a gente está vivendo, né, mudança na metodologia de trabalho, né, testes que têm que ser feitos, entre tantas outras coisas. E, de certa forma, o mercado né, o mercado o mercado que estaria em pré-produção e filmagem um pouco desacelerado. Mas, ao mesmo tempo, tem uma parada que está acontecendo que a gente tem que lembrar porque faz parte também, que é um processo muito simples, que desde que a pandemia começou, o consumo de audiovisual no Brasil, assim, ele não dobrou, ele é uma coisa astronômica, assim, o negócio não para, né? Porque a partir do momento em que a gente é obrigado, né, a mudar os nossos hábitos e estar em casa sempre que possível, o máximo que puder, né, o consumo de audiovisual é gigante, simplesmente, assim, é uma coisa que nunca ninguém imaginou. E quando a gente está falando de audiovisual, a gente está falando de tudo, a gente está falando de vídeo no YouTube, a gente está falando de live no Instagram, como a gente está aqui, live no Séries, reality show. série, cinema, enfim, tudo que você imagina, né? E é isso, né? As marcas também
tiveram que estar mais virtualmente e mais de forma audiovisual, né? Então, a gente tem um consumo audiovisual absurdo. Por um lado, a gente pode ter um freio de mão puxado nesse sentido e que, lógico, né, gente, dá um nervoso aí na gente, tipo, meu Deus, quando voltaremos, o que a gente vai fazer? Ou vamos descobrir outras formas, ou vamos fazer coisas que são remotas, né? Ou vamos seguir, né? Tipo, agora a gente tem que seguir o protocolo e tudo mais. Mas, por outro lado, gente, a gente está num momento que não é ruim em termos de consumo, né? A demanda é gigante, galera. E não é à toa, né? Essa semana teve uma matéria na Tela Viva, né? Sobre o investimento da Netflix no Brasil, né? Em 2020, ela já estava prevendo um investimento de 350 milhões de reais. 350 milhões de reais. Em 2021, ela pretende aumentar isso, né? E a gente tem aí, né, tipo, agora, né, semana passada, a gente teve estreia de 7 produções nacionais na Netflix, né? 7 séries Netflix brasileiras, brazucas, nós aqui, nosso mercado ali, né, trampando nisso. Então, assim, isso é muito incrível a gente olhar para isso e entender que a gente está caminhando, né? Enfim, graças à vacina, graças à ciência, graças ao SUS, né? A gente está aí caminhando para um processo de ir aos poucos saindo desse momento pandêmico, né? E a gente não está num momento necessariamente ruim se você for olhar para esse panorama, né? Sim. A gente vai ter um investimento. Se por um acaso, minha gente, nós estamos num momento que não temos um apoio do governo federal, do governo estadual e de governos municipais, nós temos a iniciativa privada entendendo o tamanho do nosso mercado, nos valorizando, entende? E ainda investindo dinheiro nisso, porque eles entendem que a gente é uma potência. E nós sim somos uma potência em termos de mercado. E estamos aí, semana passada, 7 estreias Netflix Brasil, e aí mais de 350 milhões investidos, né? O que você acha disso, Adri? Eu acho maravilhoso. É muito bom, né? Tanto para nós que estamos ofertando nossos serviços, né? Que dependemos também do mercado estar girando, desse giro, né? Dele estar em funcionamento, quanto também para as pessoas que estão em casa poderem continuar tendo acesso à arte, à cultura, né? Eu acho maravilhoso, né? Temos em contrapartida, né, o pessoal do teatro que passa por um momento já mais difícil, porque eles dependem dessas questões físicas, né, presenciais, de teatros abertos, né, que não estão com a mesma oportunidade e que passam agora já a migrar para esses espaços digitais, né, esses ambientes que a gente está agora, né, através dos espetáculos virtuais, lives, né. Então, a gente, além de séries, enfim, a gente vai ter um crescimento muito grande aqui no espaço digital, né? Artistas vindo de outros universos que vão estar migrando para essa linguagem que é a linguagem possível agora, né? A linguagem que a gente pode estar utilizando, né? Sem dúvida. E é bom lembrar que o mercado brasileiro é um dos maiores mercados do mundo, né? Não é à toa, né? Assim, um pouco antes de fechar tudo, né, em 2020, a Amazon estava planejando uma entrada no Brasil, assim, né, pensando em mercado brasileiro, gigantesca. Ela ia entrar com os 2 pés no peito na Netflix. Tanto é que eles já tinham alugado, né, na Faria Lima lá, não sei quantos andares de um prédio e tal, e eles estavam nesse processo de entrada no Brasil. Só que o que acontece? Daí veio a pandemia e deu uma quebrada nesse processo todo. É lógico que a Amazon não está andando para trás, pelo contrário, né? Foi um processo de desacelerar isso daí tudo, né? Mas ela enxerga no Brasil, né, um mercado gigantesco, e a Amazon é enorme nos Estados Unidos, né? Tipo, ela começou lá e já é gigante, e ela está nesse processo de abocanhar um pedaço desse mercado também. Né? A única coisa é que a pandemia, de certa forma, desacelerou um pouquinho esse processo, né? E é só ver como que Netflix está avançando nisso. Acho que essa desaceleração ali, até para a gente poder entender as novas formas, né? Da gente trabalhar e tal, não que ela vai impedir, né? Mas só porque a gente precisa adaptar um pouco, né? Todos precisaram se adaptar e entender como que funcionaria agora o processo, né? E o pessoal lá fora tem um olhar muito
interessado aqui, né, no nosso país, no sentido do que a gente tem, do nosso potencial, né, criativo, das pessoas, das nossas locações, da nossa paisagem, enfim, tudo, né? O Brasil é E tem uma coisa legal nosso. também, sem dúvida. E tem uma coisa legal, assim, lógico, a pandemia traz coisas muito, muito, muito terrivelmente negativas, mas traz coisas positivas, que são processos de ensinamento também. Eu nunca vi o mercado se questionar tanto. Eu nunca vi tanta gente questionando a nossa forma de trabalhar, né? E, por exemplo, o Sindicine, né, que é o sindicato que abarca muitos estados do Brasil, né? A gente vê a Sônia, que é a presidente do Sindicine, trazendo várias lives, vários questionamentos sobre o nosso mercado, né? Sobre as condições de trabalho que temos, né? E o freio que a gente tem que ter nesse sentido, e a gente começar a ter mais cuidado com a nossa equipe, né? Mais cuidado com as pessoas que a gente contrata, na forma de trabalho, né? Então, eu acho que vendo por esse lado, assim, eu sou uma pessoa otimista por natureza, né? Eu olho muito para esse lado, assim, e tento tirar o máximo que eu posso, que é entender. Estamos com um mercado com uma demanda muito grande. Se a área governo federal e estadual não tá legal, gente, iniciativa privada tá vindo com tudo e tá, né, acreditando, porque não é só acreditar, são dados. Tipo, não é, ai, né, achamos que. Não, são dados efetivos, né? Nós somos um mercado gigantesco. Não é à toa que muitas TVs fechadas, né, têm sede no Brasil, né? Você tem muitas delas, né? Tipo, desde Disney até Fox, né, tem sede também no Brasil, porque somos um mercado gigantesco. E outra questão é a gente fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Que é a gente refletir sobre o nosso trabalho, né? Refletir como nós fazemos e o que a gente pode melhorar nesse processo todo, né? Então eu acho isso uma oportunidade muito bacana. Com certeza. Vamos seguindo, né? Firme e Certeza. forte. Ai, a gente está completando agora 1 hora da nossa live, né? Vamos agradecer aí o pessoal que está nos assistindo. Gostei muito, muito da nossa conversa, foi muito legal. A gente precisa fazer isso mais vezes. Com certeza, Adri. Eu gosto muito mesmo de bater um papo sobre isso, assim. Eu acho que todo o processo de reflexão é legal. É muito legal a gente entender também cada vez mais de forma profunda como que funcionam os outros departamentos, assim, né? Tudo que eu Sim. possa aprender, assim, seja de maquiagem, som direto, assistência de direção, né? Que não são áreas que eu atuo, eu acho de extrema importância porque isso me faz ser uma profissional melhor e me faz trabalhar melhor com o outro, com a outra, assim, né? Então eu fico muito feliz de poder bater esse papo com você. Quero agradecer todo mundo que assistiu aqui a live, que esteve presente aqui, né? Obrigada mesmo. Valeu, Gati, pelo apoio aí. E quero agradecer você também, que deve estar aí, quem sabe, assistindo essa live gravada, né? Que essa live vai ficar aí na Dero Filmes. Quem pegou pela metade quiser assistir, galera, daqui a pouquinho a Adri tá jogando lá no perfil da Dero Filmes Isso. Cursos, né? E só tenho a agradecer esse convite, sempre é muito massa. Muito obrigada por me dar essa oportunidade de trocar uma ideia aqui. Muito legal, né? Gostei muito de conversar contigo. Obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite, né? Vamos trocando mais figurinhas aí de set nos Fiquem bastidores. ligados, galera. Vai rolar, a Adri tá com um curso para ser lançado de maquiagem, caracterização e efeitos para cinema, né? Você quer aprender a fazer hematoma, quer fazer, você gosta de sangue? Vai ter sangue, né? Bastante Vai ter sangue sangue. sim, vai ter cicatriz, vai ter mancha de pele, vai ter envelhecimento, vai ter uma porrada de coisa assim, que é muito legal, assim, técnicas e assim, o legal da Adri, cara, que a Adri é uma excelente professora, viu? Tipo, ela é fodástica, né? Muito didática, assim, então esse curso vai ser lançado muito em breve aí. E é um Isso, curso muito nesses bacana dias. para quem já é da maquiagem ou tá entrando. Isso. A previsão é para estrear mês que vem, né? No próximo mês, já está aberto, né? Mas para quem tiver interessado em saber um pouquinho mais, né? E se inscrever, já pode entrar na página da Derou, né? No Instagram da Derou, tem o link na bio, já pode fazer o cadastro, né? Para receber todas as informações certinho. E tá muito bacana mesmo, o material foi preparado com muito carinho, assim, para passar bem, assim, para quem quer entrar no mercado, assim, conhecer um pouquinho dessa linguagem aí cinematográfica e mercado audiovisual. Chegar Isso aí. preparado. Tá muito bacana. Tá muito bom. Valeu, galera. Valeu, Ale. Beijão, tá?
Obrigadão, Valeu, boa galera. noite. Obrigada, Adri. Se cuidem por aí, gente. Se cuidem, cuidem de vocês, cuidem dos outros. E tamo aí. Obrigada, Dero Filmes, aí pelo esse espaço também, né? Valeu, Dero. Valeu, gente. Até Beijo. mais. Boa noite, até. Aqui, né? Encerrar.